Cara, eu vou tentar explicar para você porque eu acho que esse time, esse elenco que o Fluminense está montando para a próxima temporada 2023 está mais encorpado e melhor do que o desse ano, né, 2022, eu ia falar ano passado. Eu gostei muito das contratações, acho que as contratações podem dar um upgrade legal. Acho que o Fluminense resolveu um problema crônico que era na lateral esquerda. Claro, eu estou falando tudo isso se ocorrer tudo certo, né? O Keno não se machucar, o Jorge também não se machucar, esses jogadores com problemas físicos não tiverem problema nenhum. E os jogadores que chegaram na temporada de 2022, que não corresponderam até agora, cresceu o nível em 2023. Né? Por exemplo, pô, o Marrone jogar o que ele não jogou. Outro exemplo aí, o Alan. O Alan tem uma sequência, fazendo gol, jogando, sendo uma opção para o Cano, porque é só o Cano e o Alan na função de centroavante. Né? Ou porque o William Bigode, improvisado de falso 9. Pode ser, mas também não correspondeu nessa função de centroavante. Então tem isso tudo, são as contratações, é torcer para que essas contratações não tenham um ano difícil como tiveram no ano de 2022, principalmente Keno e Jorge, fazer que tudo dê certo, torcer para que tudo dê certo, e os jogadores que foram contratados em 2022 corresponderem o que não corresponderam nesse ano. Tudo é possível que eles repitam a mesma temporada e também é possível que eles melhorem, eles melhorando por o melhor cenário possível. Na posição de goleiro a gente perdeu o Marcos Felipe, que foi para o Bahia. Então a gente teve agora o Eudes, vamos dizer assim, o goleiro que veio do Cruzeiro, estava lá no Marítimo, agora ele se junta ao goleiro Fábio. Aí temos o Fábio, o Eudes e o Pedro Rangel. São os três goleiros para essa temporada. O Fábio deve ser o titular e o Eudes deve ser a opção no banco, certamente será a opção dele no banco. Mas sobre os goleiros não tenho o que falar muito, porque eu conheço muito pouco do Eudes, eu não conheço ele no Cruzeiro, muito menos no Marítimo. Então vamos ver jogar para poder opinar. Na lateral direita eu já conheço um pouco, né? Eu sei que a temporada de 2022 do Samuel Xavier foi muito boa. Se ele manter aí o que ele fez em 2022 e em 2023, é o melhor dos mundos. E ainda tem o Guga. O Guga também, que é um jogador que não conseguiu se firmar na lateral direita do Atlético Mineiro, porque o Mariano era o titular ali, mesmo com 36 anos, veterano, o Mariano que era o titular da lateral direita. Mas o Guga, pelo que eu vi nas categorias de base na seleção brasileira, e os poucos jogos que eu vi na temporada 2022, é um ótimo lateral. É leve, é rápido, jogador que gosta de linha de fundo, também ajuda na marcação. É um acréscimo para a lateral direita do Fluminense. Nós temos um titular, que é o Samuel Xavier, e temos um reserva, que é da posição. Não o Calegari puxado ali para a lateral direita. Todo mundo sabe que o Calegari é mais volante do que lateral direito. E o Calegari tem características mais defensivas do que ofensivas. Eu acho que com a chegada do Guga, a gente ganha um reserva na lateral direita que busca a linha de fundo. Então é um acréscimo ao Calegari como reserva do Samuel Xavier. Aí na zaga a gente tem o Nino, que é o titular, nós temos o Manuel, nós temos o David Braz, nós temos o Luan Freitas, que é a mesma situação do Keno e do Jorge, é torcer para que ele não tenha contusões, que ele não tenha problemas físicos, porque se o Luan Freitas não tiver esse tipo de problemas físicos ou contusões, que ele tem tido aí todas essas últimas temporadas, cara, é um baita de um zagueiro. Quem viu nas categorias de base, na seleção brasileira, sabe que ele é um zagueiro de futuro. Então temos o Manuel, o David Braz, o Luan Freitas. E agora o Vitor Mendes, é um zagueiro que chegou para ser uma opção no banco de reserva. É um jogador jovem, experiente, porque começou no Atlético, teve participação no Atlético, depois foi para o Juventude, teve problemas lá porque o Juventude não foi bem, agora está vindo para o Fluminense. É um zagueiro que, na minha opinião, é melhor do que o David Duarte, que foi para o Bahia. 1000 vezes o Vitor Mendes é mais jogador do que o David Duarte. Então, se saiu o Duarte e chegou o Mendes, eu acho que é um acréscimo aí para a zaga do Fluminense. Aí a gente tem a lateral esquerda, que é o Jorge, coisa que a gente não tinha há muito tempo um lateral esquerdo titular, agora a gente tem, que é o Jorge, camisa número 6 do Fluminense. Se não tiver problemas físicos, é um jogador que vai tomar conta ali da lateral esquerda, não vai ter problema nenhum. E o reserva é o Cristiano. Pode ser que apareça alguma oferta, alguém querendo tirar o Cristiano daqui do Fluminense, mas o Cristiano, na minha opinião, é o terceiro reserva. O segundo ali, a opção, caso o Jorge não possa jogar,
é o Alexander improvisado ali pelo lado esquerdo. Acho que o Fluminense não perde muito. Então a chegada do Jorge resolveu um problema, na minha opinião. Agora vamos para a posição de volante, aquele volante que fica ali na frente da zaga, dando a proteção, um volante mais de marcação, mais preso ali para dar proteção à dupla de zagueiros. Nós temos o André, que renovou o contrato, isso foi muito bom por parte da diretoria do Fluminense, essa renovação, dá uma tranquilidade. Tomara que na próxima janela ele permaneça, né? Sabe como é que são as coisas no Fluminense. Então ele é o titular daquela posição. A opção a ele é o Felipe Melo, com características mais diferentes, com mais força do que o próprio André, mas é um volante também fixo, de proteção à zaga. Tem o Calegari, que era improvisado ali na lateral direita, fazendo ali o lado direito, que pode ser puxado para essa função do primeiro volante, esse volante de marcação, porque o Calegari tem características mais defensivas. Eu acho que dali, esse trio que fazem a proteção dos zagueiros, na minha opinião, tá legal, principalmente com o André, principalmente com o Calegari fazendo essa função e o Felipe Melo ali com uma opção também de proteção. Aí chegamos na posição de segundo volante. Aí eu acho que dá uma quebrada nessa situação. Porque temos somente o Martinelli, que faz essa função ali do camisa 8, do segundo volante. Esse volante que se aproxima um pouquinho mais da grande área, que entra na área, que ajuda o meio armador na criação da jogada. Nós só temos o Martinelli ali desde que o Nonato saiu. Mas temos o Alexander, que com a chegada do Jorge na lateral esquerda pode muito bem fazer essa função do segundo volante. Ou quem sabe até o Wallace, né, se o Fluminense não emprestar ele de novo, tá aí em vez de ser emprestado para o Bangu, o Fluminense está tentando convencer o jogador, o Wallace também pode fazer essa função do segundo volante. E o Alexander não vai precisar mais jogar na lateral esquerda, pode muito bem vir para o meio de campo. O Alexander tem qualidade, tem chegada, tem um chute forte. Lembra na estreia dele no Fluminense, na lateral esquerda, que ele deu um chute de fora da área, levou perigo ao goleiro adversário. Então, um jogador que tem um chute forte da entrada da área e tem qualidade no passe. Então, pode ser uma opção ali, mas o Fluminense deve e precisa procurar no mercado um segundo volante com urgência para cobrir a ausência do Nonato. É uma pena o Nonato ter saído. Então, temos o Martinelli e o Alexander, para essa função do segundo volante. Aí no meio de campo, na armação do jogo, nós temos o Ganso, que também renovou o contrato, estendeu seu contrato com o Fluminense, aumento salarial, isso foi importante também por parte da diretoria, manter essa espinha dorsal, manter esse time titular, mudar o mínimo possível para manter o esquema tático que está dando certo, já que o treinador é o mesmo. Então, Ganso. O Natan, de vez em quando o Ganso não pode jogar, o Natan que faz essa função da armação, mas eu vejo o Natan muito displicente e espero que, na mesma situação do Marrone, mesma situação do Alan e dos outros jogadores que chegaram ao Fluminense nessa temporada de 2022, o Natan acrescente mais do que ele acrescentou nessa última temporada. Ele seja um jogador mais ativo, mais participativo e de criação, para ser um bom reserva para o Ganso. Qual a outra opção que nós temos ali? O Iago Felipe, né, que tem pouca técnica, mas é um jogador que pode fazer múltiplas funções ali no meio de campo, de marcação e também de apoio, de chegada na área. É um jogador que foi utilizado pelos outros treinadores do Fluminense para fazer essa função até do Ganso. O Fluminense perde muito na criação quando o Iago faz essa função do camisa 10, porque não é a praia dele, mas é um jogador que é pau para toda obra, é um quebra-galho ali no meio de campo. E o Lima, né? O Lima ele também joga pelos lados do campo, mas também sabe fazer essa função de meio atacante. É um meia. Pode ser utilizado ali na ausência do Ganso para fazer essa função. Não vai fazer a mesma coisa que o Ganso faz, porque o Ganso para mim é uma coisa rara no futebol brasileiro, até no futebol mundial, a categoria que ele impõe ao jogo, é um meio de campo. Mas o Lima é um substituto, é um reserva, é uma opção ali para o meio de campo. É um acréscimo para essa função ali da armação das jogadas. Aí tem os lados do campo. Na ponta esquerda nós temos o Arias, o Bigode e o Michel Araújo. O Arias é titularíssimo ali pelo lado esquerdo, está de férias, vai voltar das férias, o Fluminense vai chamar ele para conversar, vai estender o contrato dele e dar um aumento salarial. E eu estou achando muito necessário o Fluminense procurar o Patriotas e comprar os outros 50% do jogador para ficar com o 100zinho aí do Arias, porque é um jogador importantíssimo. Uma das últimas contratações do Fluminense foi uma das melhores, juntou o Cano. Então Arias, aberto pelo lado esquerdo, titularíssimo. O Bigode, quebra o galho ali pelo lado esquerdo, precisa jogar mais, mas não sei se ele pode dar mais do que ele já deu.
né, fazer mais do que ele pôde fazer até agora. É um jogador já veterano. E tem o Michel Araújo. O Michel Araújo precisa ter mais oportunidades, principalmente aberto pelo lado esquerdo. É um jogador agressivo e também sabe fazer outras funções. Pode fazer a função do ganso, pode fazer a função ali do camisa 8, pode fazer a função ali pelo lado esquerdo com a canhota boa que ele tem. Fez gol quando retornou ao Fluminense. É um uruguaio, uma boa opção pelo lado do campo, um bom reserva. Na minha opinião, o uruguaio Araújo, Michel Araújo é uma boa opção para o segundo tempo para entrar no lugar do John Arias. E o lado direito, né? O lado direito do Fluminense que foi um problema aí nessa última temporada, porque nós perdemos o Luiz Henrique, o Marrone chegou para ser um substituto imediato para essa posição e não correspondeu até o momento, e continua sendo opção para a temporada 2023. Mas agora o Fluminense teve que ir ao mercado e trouxe o Keno do Atlético Mineiro. Se o Keno não tiver problemas físicos, não tiver contusão, não se machucar e fazer uma temporada completa, porra, show de bola. O Keno é titular e vai brincar ali na ponta direita. A torcida é essa, para que o Keno tenha uma temporada maravilhosa no Fluminense. Mas os reservas é quem? Caio Paulista, é Marrone. Esses jogadores precisam mostrar mais. Caio Paulista jogou a temporada 2022 quase toda na lateral esquerda. A posição dele é aberta na ponta direita. Se ele puder acrescentar alguma coisa ali, já vai ajudar bastante. E o Marrone jogar o que ele não jogou em 2022. Mas será que Caio Paulista e Marrone são capazes de jogar mais do que eles podem jogar, o que jogaram nessa última temporada? Isso eu não sei responder. Eles vão ter que mostrar isso dentro de campo. Mas pelo menos é o que dá um pouquinho de tranquilidade para a gente. O Fluminense se reforçou contratando o Keno. É um reforço, é um acréscimo para a temporada 2022 e isso melhora o time. E centroavante, nós temos o Cano e o Alan. O Alan precisa jogar mais, fez um golzinho dele aí nas últimas rodadas. Agora vai poder fazer uma pré-temporada, trabalhar a parte física. Ele chegou no Fluminense num momento bem complicado, se contundiu, teve um problema na panturrilha, ficou muito tempo sem jogar, um ano inteiro sem jogar, vindo da China. E agora no Fluminense vai fazer uma pré-temporada e vai jogar no Campeonato Carioca, vai entrar sempre no segundo tempo. E a gente espera que ele cresça, que ele evolua na parte física e que possa ajudar a ser um reserva bem à altura do Cano, vamos assim dizer. Na necessidade, quando o Cano não puder jogar ou estiver cansado, o Alan entra em campo e corresponda fazendo gols. Essa é a minha expectativa para esse time nessa próxima temporada, temporada de 2023. Eu estou satisfeito com as contratações, acho que o Fluminense precisa contratar um ou dois, ali na posição ali do segundo volante ou uma outra posição aberta na ponta direita. Não confio tanto assim no Marrone e no Caio Paulista para resolver essa situação ali pelo lado direito. Tem até uma notícia que o Caio Paulista pode sair do Fluminense se chegar uma proposta. Então acho que ainda o Fluminense precisa ainda de um outro atacante pelo lado direito. Tem a garotada da base também, que pode muito bem reforçar o Fluminense nessa próxima temporada de 2023. Por isso que eu estou confiante. Eu acho que o Fluminense se reforçou bem e principalmente renovou o contrato, manteve os jogadores que fizeram o Fluminense jogar bem a temporada de 22 e que vão fazer praticamente o mesmo sistema tático, a mesma forma de jogar no ano de 2023, o que eles fizeram em 2022. Estou na expectativa e estou na torcida para que dessa vez em 2023 o Fluminense conquiste títulos e faça uma temporada espetacular. Estamos na torcida. Rapaziada, vou ficando por aqui pedindo o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Até o próximo vídeo. Fui!